internet e as mídias sociais são fontes de informação muito relevantes para os brasileiros atualmente, embora a gente saiba que nem toda a população brasileira tem acesso à internet. E quando a gente fala em fontes de informação sobre ciência e tecnologia especificamente, a gente sabe que a internet e as redes sociais já são a segunda principal fonte de informação para o brasileiro, né? Atrás somente da TV. Isso é o que diz para a gente a última enquete nacional de percepção pública da ciência e tecnologia de 2019. Mas então, por que estudar o YouTube especificamente dentro desse universo enorme que é a internet? Bom, por vários motivos, né? Um deles é que o YouTube é a rede social mais usada no Brasil atualmente, mais do que Facebook, do que o WhatsApp, do que o Instagram. E outro dado interessante é que entre os jovens em particular, a internet e as mídias sociais são a principal fonte de informações em ciência e tecnologia. E nessa busca por informação científica, o YouTube é a segunda ferramenta mais usada pelos jovens, atrás somente do Google. O universo da internet é muito rico para que a gente possa fazer pesquisas sobre divulgação científica e justamente criar perguntas, entender o que a gente pode, o que a gente precisa entender e como fazer uma melhor divulgação científica nesse universo da internet. O YouTube ele faz parte de uma nova lógica de produção e consumo de conteúdo e notícias em geral, né? Diferente da produção de conteúdo das mídias tradicionais que a gente já está acostumado, como TV, rádio. E esse tipo de divulgação científica já é alvo de pesquisas no Brasil e no mundo. Porém, a maior parte desses estudos foca-se na audiência. Poucos estudos aqui no Brasil são focados no divulgador científico. Então, o meu trabalho de pesquisa se trata de traçar o perfil dos divulgadores científicos brasileiros no YouTube. Quem são eles? Quais são as suas motivações? Quais são as suas aspirações? Quais as dificuldades que eles enfrentam ao divulgar ciência? Esse estudo, então, tenta definir esses perfis e tenta analisar o que leva pessoas de formações de trajetórias tão diversas a se empenharem para divulgar ciência para a sociedade. O perfil desses divulgadores difere bastante do perfil dos divulgadores tradicionais de outrora, que eram os cientistas, os comunicadores profissionais, os jornalistas científicos. Hoje, basta você ter uma câmera e internet para que você possa divulgar ciências. E dado que isso ficou muito fácil, você tem hoje pessoas que são das áreas, são cientistas, professores, pessoas que não são de áreas científicas, são profissionais liberais, operários, estudantes. Isso permite que a divulgação de ciências possa chegar a pessoas diferentes e um público cada vez mais diversificado também. Eu quero entender como que vídeos de divulgação científica no YouTube podem gerar o debate entre jovens de ensino médio, justamente sobre a temática das mulheres nas ciências. Antes da pandemia da Covid, eu ia conduzir grupos focais presenciais em escolas públicas e com a pandemia estou tendo que remodelar minha pesquisa. Estamos estudando para tentar fazer grupos focais via WhatsApp. E aí, isso, inclusive, vai ser muito interessante, porque traz para a gente um outro questionamento, que é, os jovens, eles já utilizam muito o WhatsApp no dia a dia, né? Então, criar grupos focais dentro do WhatsApp e deixar esses grupos focais acontecendo durante alguns dias vai ser muito diferente do que conduzir grupos focais presenciais em que acontece em um único dia, tem horário de início e horário final. E esses grupos focais vão ser divididos, vão ter 2 grupos focais com mulheres e outros 2 grupos focais com homens, todos estudantes de ensino médio de escolas públicas. E a partir dessa divisão, a gente tem o objetivo principal do trabalho, que é entender como que esses vídeos de divulgação científica no YouTube podem gerar e estimular o debate entre esses jovens de ensino médio. E tem os objetivos secundários, por exemplo, ver como que eles se relacionam com esse tema da representatividade feminina na ciência e com desigualdade de gênero na ciência, se isso é uma preocupação para eles, se eles conversam sobre isso ou não. É importante também perceber se eles usam o YouTube, né? Se o YouTube é uma ferramenta para eles, principalmente para assuntos de divulgação científica, se isso é uma realidade para o dia a dia deles. E um último ponto, um último objetivo é ver se a escolha da carreira é também algum ponto de discussão, e principalmente para as mulheres participantes dos grupos focais, que como a gente vai trazer
o tema da representatividade da mulher dentro da ciência, a gente sabe que pelos estudos de gênero as mulheres enfrentam muitos desafios. Então, será que as jovens conversam sobre isso? Será que elas têm alguma reflexão sobre? E é isso que a gente vai tentar entender.